Essa carta aos Hebreus é uma pérola preciosa, né? É um verdadeiro tratado teológico. E quase que ela não seria inserida no cânon sagrado, porque o reformador Martinho Lutero questionou a veracidade, a autenticidade desta carta. E como vocês podem observar, é uma carta anônima, né? A sua autoria é desconhecida. Alguns leitores desta carta atribuem a sua autoria a Paulo, outros a Bernabé, outros a Silvano, outros a Lucas, a Apolo, mas são somente suposições, porque não existem registros bíblicos e nem evidências históricas para a autoria desta carta. E você observa que o escritor desta carta, o escritor anônimo, ele trata de questões ligadas ao sacerdócio celeste de Jesus, não ao sacerdócio terrestre. Ele foca nessa questão, né? Ele mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo, mas ele mostra também a corruptibilidade, a imperfeição, a transitoriedade do sacerdócio araônico, porque era um sacerdócio humano e, como tal, tinha as imperfeições. Mas esse sacerdócio apontava para um sacerdócio perfeito, que é o de Cristo, né? Que é o sacerdócio de Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele escreve, diz aqui o texto, que aos Hebreus, né? Aos Hebreus convertidos ao cristianismo e em dispersão devido a uma cruel, truculenta perseguição. Então o povo estava disperso devido a uma perseguição. E o propósito desta carta aos Hebreus é encorajar o povo a permanecer firme com Cristo, mesmo meio a uma perseguição, porque com Cristo é melhor. Então esse foi o propósito dessa carta aos Hebreus. Essa palavra hebreu, né, ela vem de Heber. Então os hebreus são os descendentes de Heber. E Heber, né, Heber foi trineto de Sem, né, de Sem. E observa que Noé teve 3 filhos, né, Sem, Cão e Jafé. De Sem descendem os povos semitas. De Cão descendem os cananeus, os jabuseus, os heteus. E de Jafé descendem os povos indo-europeus. É importante você fazer uma análise genealógica, conhecer tanto a ascendência quanto a descendência, para você compreender melhor a origem de todos os povos, de todas as nações, e conhecer melhor todo o processo de uma construção sociológica, né? Então podemos dizer que essa carta foi destinada aos povos semitas, né? Semitas em dispersão. E ele inicia a carta aqui falando sobre o revelar de Deus, que é multiforme, né? O falar de Deus, que é multiforme. Deus falou por meio dos profetas. E ele fala por meio de Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo e originador e mantenedor do universo. Então Cristo, ele coloca aqui Cristo como a revelação máxima, cabal e absoluta de Deus. É isso? Então Cristo é co-igual ao Pai. Ele é co-essencial ao Pai. Ele é co-eterno ao Pai. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Mas ele diz aqui que Deus falou também por meio dos profetas, né? O profeta do Antigo, ele falou por meio dos profetas, por meio dos sacerdotes. Ele fala também por meio da obra da criação, porque Davi diz que a criação proclama a glória de Deus, né? O profeta do Antigo Testamento, ele tinha a função
de cuidar ou de zelar pelo cumprimento da lei moral. Ele recebia a mensagem de Deus, fazia uma interpretação e levava ao povo. A mensagem poderia ser de consolo, de conforto, entendeu? E poderia ser também uma mensagem pesada, uma mensagem de exortação, uma mensagem de condenação. Ia depender do comportamento do povo. Quando o povo estava andando nas diretrizes de Deus, o profeta levava uma mensagem de conforto, de consolo. Mas quando o povo estava se degradando moral e espiritualmente, a mensagem era de correção, era uma mensagem de condenação. Então o profeta pegava a mensagem, interpretava e levava ao povo. O profeta é espécie de um porta-voz de Deus. Ele fazia mediação entre o povo e Deus. E o sacerdote já recebia uma designação diferente. Ele tinha a incumbência de zelar pelo cumprimento da lei cerimonial. O profeta da lei moral, o sacerdote da lei cerimonial. Entendeu? Olha, Deus passou para Moisés o projeto de um tabernáculo. E passou tábuas de acácias para que Moisés fizesse um tabernáculo, não segundo o modelo humano, mas segundo o modelo divino. E disse: olha, Moisés, faça um tabernáculo e habitarei no meio de vós. No meio de vós. E vós me terão por Deus e eu vos terei por povo. Que promessa maravilhosa, né? E quando o tabernáculo estava de pé, ele tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio o povo tinha acesso. No lugar santo o sacerdote tinha acesso. Mas no lugar santíssimo não. Só o sumo sacerdote tinha acesso. Era uma prerrogativa do sumo sacerdote entrar uma vez por ano lá no santíssimo lugar. Agora você observa que o escritor aos Hebreus aqui, ele apresenta Cristo como cumprimento cabal e integral de todos os tipos, profecias, prenúncios e predições do Antigo Testamento. Aquele sacrifício que ele fazia para que Deus perdoasse o pecado do povo era um sacrifício imperfeito, porque era humano, era de animais, mas apontava para o sacrifício de Cristo. Então aquele sacrifício era um tipo, Cristo o antítipo. Aquele cordeiro sem mácula, sem mancha, sem ruga, que ia ser imolado, era um tipo, Cristo o antítipo. O antítipo. O sangue do cordeiro, que não podia desperdiçar em hipótese alguma, era um tipo, o sangue de Cristo, o antítipo. Agora, observa que no tabernáculo de Moisés, lá no último lugar, no lugar santíssimo, havia a glória de Deus, o Shekinah de Deus, a glória prometida. Vamos ver aqui o que diz Hebreus no capítulo 9, deixa-me ver aqui, versículo 3, diz assim: e no segundo, depois do segundo véu do tabernáculo, havia o lugar santo dos santos. E no versículo 4, você vai ver os utensílios que estavam no lugar santíssimo. Olha, havia ali um incensário de ouro, onde colocava as orações dos santos. Havia ali também a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus. Havia também ali a vara de Araão florescida, o maná de Deus. E em cima da arca da aliança havia um propiciatório de glória. Um propiciatório de glória. Mas isto é intrigante. É intrigante e instigante. Que propiciatório é esse? Diz o versículo 5 do mesmo capítulo 9, que sobre a arca haviam querubins de glória, adorando o propiciatório, reverenciando o propiciatório
e fazendo sombra para o propiciatório. Agora, quem é esse propiciatório que estava sendo adorado, estava sendo reverenciado pelos querubins? Que propiciatório é este? Olha, João, 1 João no capítulo 2, versículo 2, diz que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Então observa que o propiciatório de glória é Jesus, que só ele pertence à honra, à glória e à adoração. E os querubins estavam adorando o propiciatório de glória, em cima da arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus. Então você observa que não precisa mais você viver por aí atrás de profeta para falar com Deus, atrás de sacerdote, atrás de dogmas religiosos, porque o escritor aqui aos Hebreus, ele apresenta que Cristo como profeta maior, o sumo sacerdote maior e rei dos reis. Tudo isto aqui se cumpre em Jesus. Jesus é a revelação cabal, a revelação última, a revelação absoluta de Deus. Então ele é o cumprimento cabal e integral de todos os tipos, profecias e predições do Antigo Testamento. Entendeu? Do Antigo Testamento. Observa que no lugar santo do tabernáculo, o sacerdote entrava e fazia sacrifício. Isso era de grande importância. Agora, o povo só tinha acesso ao átrio, que era a primeira parte do tabernáculo. Mas no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote tinha acesso. Era uma prerrogativa só dele entrar no lugar santíssimo. Agora, por que eu disse que você não precisa mais viver atrás de profeta, atrás de sacerdote, atrás de religião? Porque você pode entrar direto na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum complexo de inferioridade, porque Cristo tornou-se acessível a todos. Deus, através do sacrifício expiatório e propiciatório de Cristo, tornou-se acessível a todos. Você pode entrar diretamente na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Vamos ver o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Me parece que é no capítulo 10, versículo 19. Veja o que ele diz. Olha, tendo, pois, irmãos, isso aqui é tremendo. Tendo, pois, irmãos, noutra tradução, ele fala intrepidez, né? Nessa ele fala ousadia. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então o lugar santíssimo lá do tabernáculo era um tipo, a presença de Deus, entendeu? É o antítipo. E você pode entrar direto na presença de Deus, falar com Deus, desfrutar das bênçãos de Deus, sem precisar de religião, sem precisar de profeta, sem precisar de sacerdote, porque Deus tornou-se luz acessível através do sacrifício expiatório e propiciatório de Jesus.